Como aplicamos o cubo de Gibson para determinar as relações entre os vetores força, indução magnética e elemento diferencial de comprimento, sentido convencional da corrente? Qual a aplicação prática desse conceito? Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindo à 14ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos particularmente interessados em compreendermos o funcionamento e aplicações dos materiais magnéticos. Se você já assistiu esse vídeo, provavelmente baixou no dia 5 de junho de 2025. Foi o dia que esse vídeo foi colocado na rede. Por favor, apague a versão do dia 5 de junho de 2025. Ela está incorreta. A aplicação da equação de Lorentz foi feita de modo incorreto. Mantenha apenas essa versão agora que você está assistindo, que foi verificada e todos os erros corrigidos. Muito obrigado. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: praticando com a regra da mão direita e o cubo de Gibson, e também um pouco com a regra do saca-rolhas, pensando fora da caixa ou do cubo, e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com praticando com a regra da mão direita e o cubo de Gibson. A regra da mão direita espalmada, a regra do saca-rolho e o cubo de Gibson basicamente respondem a seguinte pergunta: para o caso de um fio condutor percorrido por corrente elétrica e mergulhado em um campo magnético, para onde aponta a força resultante em função da direção do campo magnético e do elemento diferencial de comprimento, o sentido convencional da corrente? Ou seja, como se relacionam os vetores da próxima equação? Essa é a equação da força de Lorentz. Observe o sinal de integral e o parênteses, dentro do parênteses, dois vetores. Estamos supondo a corrente constante para isso fora da integral. Fmag é a força magnética, o vetor força em Newton. Temos a corrente em ampere, o elemento vetor diferencial de comprimento, metro, o produto vetorial e o vetor indução magnética. Para onde aponta o vetor ou a corrente, nós vamos seguir uma certa convenção. Quando você ver esse símbolo, significa que está apontando na tua direção. É como se fosse uma flecha saindo da tela para a tua direção. Não importa se é vetor ou corrente. Quando você vê esse símbolo do círculo com um X no meio, significa que está apontando para dentro da tela, como se a flecha estivesse entrando na tela do teu computador, afastando-se de você, seja corrente, seja vetor. Vamos ver algumas aplicações. Observe a seguinte situação. Nós temos o sentido convencional da corrente I, nós temos o elemento diferencial de comprimento dl, apontando no sentido convencional da corrente. Temos também o vetor indução magnética. Vamos supor agora que você tenha um saca-rolhas e você coloque bem naquele vértice onde está o círculo com X. Para você, o menor ângulo para você ir de I para B, o que você teria que fazer com o saca-rolhas? Virá-lo no sentido horário, de I para B. Então ele estaria entrando na tua tela. Por isso, o símbolo do círculo com X. Significa então que a força aponta para dentro da tela, em função desse ângulo θ. A força sobre o condutor é dentro da tela, mas é só nesse ponto? Não, esse ponto é para você determinar a direção da força. Observe, a força exercida ao longo de toda a extensão do fio condutor mergulhada no campo magnético. Aonde vê aquele campo magnético B e aquele condutor percorrido pela corrente I, ela está sendo empurrada para dentro da tela, afastando-se. Cada ponto do fio está sendo empurrado para dentro da tela. A força atua sobre toda a extensão do condutor. A direção é dada pela regra da mão direita, ou do saca-rolho, o cubo de Gibson, ou como você quiser, se sentir mais confortável de usar. A intensidade é F bil seno de θ. Nessa situação agora nós temos o sentido convencional da corrente, temos o vetor dl na mesma direção, e agora o vetor B. Como é que você vai fazer com um saca-rolha para ir de I para B? Se você virar no sentido horário, você vai se afastar dele um ângulo maior. Não, você tem que fazer o ângulo beta, que é o menor. Então eu tenho que ir no sentido anti-horário, tem que rodar no sentido anti-horário. Como se tivesse, às vezes, diminuindo o volume, na época que você tinha um botão de volume para diminuir. Muito bem, pense no saca-rolha. Você agora tem que tirar o saca-rolha. O saca-rolha está saindo da tela. Ora, se está saindo, é porque o vetor força está apontando na tua direção. Então, o vetor força sai da tela na tua direção. Mais uma vez, lembrando que a força exercida ao longo de toda a extensão do condutor. Ah, mas você no desenho só colocou 5 pontos. Como é que eu vou colocar infinitos? Não tem como desenhar infinitos pontos, né? É a própria reta. Então, eu coloquei os 5 pontos para caracterizar as 5 linhas de campo de indução magnética. Então, aí a força atua sobre
toda a extensão do condutor mergulhada no campo magnético. A direção da força é dada pela regra da mão direita, saca-rolho que você quiser usar, vai apontar para onde? Para fora da tela. Intensidade, Bill seno de θ. Nesse exemplo agora, o que nós temos? Se você colocar o seu regra da mão direita agora, o cubo de Gibson, dedo indicador para dentro da tela, o seu dedo médio para a esquerda, para onde aponta o polegar? Para cima. Exato. Neste exemplo, os três vetores estão nas arestas de um cubo. Nesse exemplo, nós temos também que os três vetores ortogonais entre si. Os vetores B e DL estão ortogonais entre si. Logo, nós temos que essa é a situação de força máxima que nós temos nessa situação. Os três vetores compartilham o mesmo vértice V, sempre. Nesse exemplo agora, um pouco mais difícil. Você tem que botar o indicador para cima, o dedo médio para a direita e a força apontando para dentro da tela. Mais uma vez, os três vetores estão nas arestas de um cubo. Os três vetores são ortogonais entre si. Os vetores B e DL são ortogonais entre si. Os vetores compartilham o mesmo vértice V, sempre. Este é o vértice V. Exemplo 3. A força é máxima se e somente se θ dLB é 90 graus, já que seno 90 graus igual a 1. É esse caso, θ igual a 90 graus. A força seria máxima, dada por B vezes I vezes L. E apontando para onde? Para dentro da tela, exatamente. Exemplo 4. A força está abaixo do valor mínimo quando θ é menor que 90 graus. Já vimos isso no vídeo anterior. No exemplo 5, a força também está abaixo do valor máximo se o θ é maior do que 90 graus. Já vimos no vídeo anterior. A força só é máxima quando o ângulo θ, o ângulo entre I e B, ou DLB, é exatamente 90 graus. Dois casos limites são 0 e 180 graus para θ. Também vimos isso no vídeo anterior. E nós podemos constatar que, nesse caso, a força resultante é igual a zero. Seno de zero, ou seno de 180 graus, igual a zero. E se nós tivermos B nesse sentido, direção e DL, para onde aponta a força? Se você colocar agora o saca-rolha lá no fundo do cubo, e você vai de I para B, para onde o saca-rolha vai? Sentido horário, entrando na tela. Vamos tentar uma outra coisa. Aponte o seu dedo indicador para a esquerda, o dedo médio aponta para cima, você deitou a sua mão direita na sua frente. Para onde aponta o polegar? Exato. Mais uma forma de determinar a força. Espalme a sua mão, os dedos, os 4 dedos da mão, na direção de I. Você agora tem que apontar a palma da sua mão na direção de B e rodar na direção de B. Ora, os dedos espalmados da mão direita apontando para I, rodando para B no menor ângulo, para onde aponta seu dedo? Nas 3 situações, aponta para dentro da tela. É exatamente essa a configuração. Simplesmente agora trouxemos os 3 vetores para dentro e a corrente para dentro do cubo. E agora, o que você vai ter? O símbolo do círculo com um X é a indicação que a corrente está entrando. Então, você colocou seu dedo indicador entrando na tela, seu dedo médio está virado para cima, você está com a mão direita, né, na sua frente, apontando a palma da mão para cima. Para onde aponta o seu polegar? Se você agora esticar os dedos da sua mão direita, na direção de I, a palma virando para B, para onde aponta o seu polegar? Interessante. Se você botar agora o saca-rolhas nessa face direita do cubo, rodar o menor ângulo de L, DL e I para B, o que você faz? Você vai sair com ele. Então, as 3 situações para onde aponta a força? Exatamente para a direita, está aí no cubo de Gibson. Nos próximos exemplos, para facilitar a compreensão, nós vamos manter os 3 vetores DL, B e F dentro do cubo. Como desafio, experimente com vetores fora e dentro do cubo. Pense fora da caixa. É um excelente exercício de percepção espacial, muito útil no estudo do eletromagnetismo. Exemplo 9, indicador à direita, dedo médio para dentro, para onde vai a força, polegar? Exato, cima. E agora, se invertermos a força, o que acontece com os vetores IB? Viu como eles mudam a face do cubo? Agora nós temos o I apontando na tua direção e o dedo médio apontando para a direita. Para onde é que aponta a força? Para cima. E se a força for para baixo? Olha a inversão de B e I nas faces do cubo. Próximo exemplo, agora nós temos o dedo indicador apontando para a esquerda, dedo médio para a direção, força para cima. E se a força for para baixo? Aí está. Então você vê que você vai variando, você vai correndo com os vetores em cada uma das arestas do cubo. A força agora está nessa aresta de cima, bem na sua frente, e agora está para a esquerda e para a direita. Observe o que acontece com os vetores DL e vetor B. Congele a tela e pratique para você ver se consegue fazer. Nas 3 soluções, regra da mão direita, mão espalmada e cubo de Gibson. Próximo exemplo, a força agora aponta para a esquerda. Olha a composição de B e DL. Se a força agora for para a direita, observe a inversão mais uma vez de B
e DL. Exemplo 14, força para a esquerda, mas embaixo, lá no fundo do cubo. E agora para a direita. Vemos a composição de B e DL nas duas situações. Próximo exemplo, você agora dedo médio está para dentro da tela, seu dedo indicador está para cima e o polegar, é claro, aponta para a esquerda. E agora, o que você fez? Você colocou o dedo indicador para dentro da tela, virou o seu dedo médio para cima e o seu polegar foi para onde? Para a direita, que é o B. Exemplo 16, faça com o indicador dedo médio força, ou tente fazer com força e indicador, por exemplo, ou força dedo médio. Pratique as variações que você pode ter. Invertemos a força, o que aconteceu com B e houve a inversão. Exemplo 17, a força na sua direção. I e B estão lá na face posterior do cubo. Agora F inverteu a posição. Onde é que está IB? Na face anterior do cubo. F agora aponta de novo na tua direção. F agora se afasta de você. Veja a composição de DL e B. Sempre faça com a régua da mão direita. Enquanto pare o vídeo, refaça. Faça das três maneiras. Mão espalmada, régua da mão direita e cubo de Gibson. Exemplo 19. A força apontando na nossa direção, na letra A, mas pelo lado esquerdo. Veja o que acontece com a composição de DL e de B. Todos esses exercícios do cubo de Gibson, regra da mão direita, simplesmente é para nós determinarmos para onde aponta Fmag, em função de DL e de B. Todos os tempos agora foram simplesmente para isso. Esse é o vetor força, essa é a corrente, esse é o vetor diferencial de comprimento, esse é o produto vetorial e essa é a indução magnética. Se você quer calcular o valor da força, utilize os parâmetros que estão mostrados agora nessa figura. Todos eles. Vimos isso em vídeos anteriores. Casos limites da aplicação da lei. Quando θ igual a zero, a força é zero. Quando θ é 180, a força também é zero. E quando θ é 90, a força é máxima. Temos agora algumas considerações. A equação de força no fio condutor, percorrido por corrente mergulhada em campo magnético, é a base para a compreensão, entendimento e funcionamento de todos os motores e geradores elétricos. Quando adicionamos o conceito de torque, explica não apenas as máquinas elétricas, mas o próprio momento magnético, o que caracteriza o comportamento dos materiais magnéticos. Quando que o material é paramagnético? Quando é diamagnético? Vamos ver isso mais tarde. Lembra também o ferromagnético? Esta classificação é a função de como o momento magnético do material se comporta na presença de campos magnéticos aplicados e como o momento de polo magnético do material vai reagir. Os diversos exemplos de exercícios que nós fizemos são a base do que está por vir. E no próximo vídeo, quais são as surpresas que nos aguardam? Como aplicamos a equação da força e o cubo de Gibson quando temos uma massa polar, criando um campo magnético entre seus polos. Como a força atua sobre as espiras de um motor elétrico e o torque, qual é o efeito, o que vai acontecer? É isso que nós veremos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.